Por exemplo, né? Então, essa figura aqui, ó. Eu vou fazer esse exemplo, vamos decompor isso aqui em formas básicas para a gente fazer essa reflexão. Então veja, uma pose como essa, é aquela coisa da gente decompor a figura em formas tridimensionais, né? Bem, eu vou começar aqui pensando numa linha de ação ali, para pegar o movimento geral da pose, ela tem uma certa inclinação, mas já de cara, uma associação de anatomia que a gente vai fazer, tem várias associações de anatomia que a gente vai buscar fazer, né? Para encontrar horizontais, verticais e profundidades, esse é o segredo. Então, por exemplo, nessa figura aqui, ó, primeiro que aí, bom, a gente tem um repertório do que deveria mais ou menos ter ali as proporções, né, aproximadas de uma vista frontal dos blocos que compõem basicamente ali o torso da figura, por exemplo, né, e a própria figura como um todo. Então você, com o repertório que você vai criando, você vai eventualmente chegando nessa sensibilidade, né, no olhar de, você já sacar as proporções básicas ali, isso ali é uma parte importante do conhecimento, né, tem uma ideia ali mais ou menos da relação das partes e tal. Então a gente tem em mente ali uma relação do corpo. Beleza, só que aí o que vai acontecer? Na pose, a gente vai tentar fazer associações aqui, especialmente no esqueleto, né? Dos landmarks. Né? Então, por exemplo, no rosto, é bem fácil encontrar alguns pontos referenciais para isso. Por exemplo, muito fácil da gente encontrar uma horizontal, pensando na caixa, né? Horizontal, a linha do nariz, a linha da boca, a linha do queixo, são horizontais aqui possíveis. Então é fácil da gente converter isso aqui numa caixa, né? Verticais também é fácil. A linha do centro da cabeça, né, que divide o rosto simetricamente, é uma boa horizontal. E uma boa profundidade pode ser aqui a nossa linha sobrancelha-orelha, né? Sobrancelha-orelha costuma refletir bem. Então esse rosto, ele está sendo bastante visto de baixo, né? A gente vê bastante da papada, do movimento aqui. A gente conseguiria simplificar ele numa coisa talvez mais ou menos... Vamos pegar uma outra cor aqui, né? Um amarelinho, talvez. Ó. Se eu for pensar nele como uma caixa, eu poderia encontrar algo mais ou menos assim, né? Então ele está sendo bastante visto de baixo ali, mas eu vejo um pouco da face frontal, né? Praticamente eu não veria nada do lado ali, né? A gente vê um pouco aqui porque tem a têmpora ela é para dentro, né? Tudo bem. No caso do torso, aqui a gente já tem um pouco menos de informações para contar. Então, o que é que eu posso contar na caixa torácica aqui de informação? Eu posso contar com a informação do centro do corpo, né? Que vai passar aqui pelo centro, entre os seios ali, que teria ali o nosso osso aqui, do que toda hora eu tô esquecendo essa porra do nome desse osso, velho. Do osso aqui da caixa dos peitos. Enfim, esse osso do meio aqui da caixa dos peitos aqui. Vou ter que procurar aqui a porra do osso do... É o sternum, porra. Sternum. É uma boa referência pra gente também, mas a gente não vê muito mais do que isso. Mas a gente vai usar essa direção aqui mais ou menos como uma base para uma linha vertical. A gente pode supor talvez aqui um pouco, ó, usando até um pouco dessas linhas de contorno que a própria roupa sugere, né? Que a gente já sabe que está vendo ela de baixo para cima. A gente pode buscar algumas outras referências na superfície. Na roupa, a roupa é uma ótima fonte de observações de volume, como a gente está vendo aqui. Então já é uma caixa que já tem uma sugestão de movimento ali, ó, mais oval, né? Realmente. Então é muito simples a ideia do oval. É simplesmente que em vez da linha reta vir abruptamente virar, ela vai fazer esse movimento de forma mais orgânica. E aí a gente tem uma coisa que vai mais para um cilindro ou até mesmo para uma coisa mais oval. O que a gente tem de referência boa aqui? Normalmente as costelas ali onde a costela aparece mais, ela, no caso dela não aparece tanto. Ó, 2 pontinhos ali talvez onde a costela se projeta um pouco mais, a gente pode achar como uma horizontal. Interessante ali. Então você vê, com essa vertical e com essa horizontal eu já consigo projetar ali mais ou menos, ó. Então você vê, na verdade mesmo, o grande X da questão são as caixas, ó. Projetando essa linha aqui eu vou encontrar uma profundidade, ó. No quadril tá perfeito, porque o quadril tá praticamente uma caixa, dá pra ver bem ali a bacia dela, ó. Então, a quinazinha da bacia, esse osso que se projeta aqui é um excelente landmark, ou ponto de referência pra gente. A horizontal já tá bem marcada aqui pra gente também, ó. Então, o que a gente tem aqui tá facinho de definir aqui
e de visualizar. Então, assim, de verdade, uma técnica milagrosa para resolver o fim não existe, pô. É, de fato, simplificar essas formas. Então, eu tô entendendo que isso aqui tá sendo visto de baixo e aquilo termina. O que é que eu gosto de pensar, talvez? Para me ajudar no foreshortening, talvez eu simplificar em uma estrutura, além desse pensamento tridimensional, eu pensar graficamente, ó, as conexões das partes. Principalmente lidando com braços e membros em geral, né? Braços e pernas. Então, pensar nesses pontos de conexão aqui, ó, e para não deixar se perder. Porque a tendência acaba sendo o quê? É o mesmo problema lá da caixa. A gente sabe que o braço tem tais proporções e que ele não pode ser, ele não é pequeno aqui e maior ali. Não, ele não é assim, mas ele tá distorcido e a gente tende a querer fazer ele sem distorção. Então, para me manter preso na parte gráfica, a gente pode fazer isso. Então, essa ideia de eu ter os bloquinhos ali de cada articulação me ajuda também a manter o intervalo fixo ali para eu não acabar aumentando demais as proporções do que eu tenho, né? Isso é o que eu tento fazer. Então, beleza. Aí eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Então, nesse caso, ó, vamos trazer um pouco dessa ideia. Então, essa linha do ombro aqui também, né? Vou trazer um pouco disso. Vou trazer, ó, nesse caso aqui, mais ou menos uma forma meio elíptica ali, mas sem perder de vista a caixa que tá me dando essa posição. O quanto que sobrepõe dessa caixa, né? Dessa pelvis com aquela caixa torácica. Um pouquinho aqui deve se sobrepor, sim. Mas eu já vou misturando um pouco das duas coisas, porque o grande ponto é esse, né? Isso vai se tornar, a ideia é que isso se torne um processo orgânico também, né? Que você vai ver essas coisas que a gente está analisando aqui, visualizá-las, com certeza. Mas não vai necessariamente sempre desenhar elas, né? Desenhar, às vezes, o desenho vai te ajudar a construir se você tiver com dificuldade, às vezes ele vai ajudar você a comunicar melhor a tridimensionalidade, dependendo do que você precisa. Então, às vezes você vai marcar mesmo uma pegada mais de caixinha para deixar bem claro que tipo de forma que você estava pensando ali, por exemplo. Mas nem sempre. Então, ó, é um processo também de pensamento gráfico, né? Como eu falei. Pensamento gráfico é o quê? Esquecer que isso é uma perna e pensar puramente nas distâncias desses blocos. Então, vai ser um pouco do que eu estou tentando fazer aqui, ó. Pensar na articulação, pensar nesse shape que eu estou blocando aqui e preencher esse shape, ó, o short dela ali usando o que eu sei da forma cilíndrica, por exemplo, como que eu vou manter essa curvatura acontecendo para que eu não perca essa parada. E aí, então eu não consigo ver essa parada do escorço como como um tema à parte, sabe? Cada vez mais, para mim, tudo volta em duas questões. Duas grandes questões que envolvem o desenho, que é o mundo gráfico, o mundo bidimensional, o mundo do gestual, da expressão, da forma interessante, do design, do shape, da composição, e o mundo tridimensional. O mundo tridimensional da forma, da estrutura, da construção, né? Da perspectiva. E esses dois já são intimamente relacionados. Então eu não consigo dizer para você que, sabe, como se o escorço é algo separado da... Não é. Sua dificuldade não é com escorço, percebe? Sua dificuldade é com... Então, você vai ter mais ganhos dominando desenhar caixinhas. Isso eu garanto pra você, velho. Vocês vão ter muito mais ganhos dominando as caixinhas do que estudando uma coisa que parece mais específica, que é o caso do escorço, assim, falando isoladamente, né? Então, você vê, aqui é basicamente essa relação de formas gráficas. Eu tô tentando manter as proporções do que eu tô vendo. E eu treino isso sempre, a partir de desenhos de observação, desenhando sempre que possível. Mantendo, né, nas proporções como eu estava falando, e também valorizando a forma, né, usando o que eu sei, o que eu entendo sobre a forma dos cilindros, etc, das caixas e por aí vai. Então, ó, aquela direção ali me orientando no ângulo dos seios aqui, por exemplo. Ó, vamos fazer a outra perna aqui logo, né, sem perder a estrutura, tá vendo? Então essas linhas que eu estou marcando são linhas bem estruturais mesmo, para blocar a perspectiva, para me ajudar a visualizar, ó, o próximo passo. Então o joelho, como é que o joelho está com relação ao joelho anterior? Ali. Como é que ele está com relação ao encaixe da perna ali? Qual o shape que une ambas, ó? Então é um grande vai e vem de pensamento gráfico com pensamento tridimensional, com pensamento gráfico com dimensional. Olha como eu vejo a parte de baixo do pé. Por quê? Né? Porque eu estou vendo por baixo, então seria um plano que eu trabalharia para representar ele aqui. Então, aqui, ó, as articulações, ombro, cotovelo, mão. Tá vendo? Então, tô relacionando esses pontos, ó. Não tenha medo do gestual, não, pô.
Mas você, a gestual vem antes disso, a gestual é o melhor exercício que tem, velho, pra você evoluir. Ele deveria ser porque o gestual, você faz vários desenhos rápidos, tem que fazer mesmo, pô. Não tenha medo de gestual não, velho. Então é realmente um excelente exercício e é muito prazeroso, pô. Descobrir o prazer no gestual, você não vai querer parar nunca mais, velho. Você ter medo de gestual é pra ser feio, sujo mesmo e é volume. O gestual é o melhor exercício porque ele faz isso, ele te coloca na posição de desenhar muito, em termos de quantidade mesmo, né? Porque não adianta nada eu ficar uma semana fazendo um desenho, tá ligado? Não mesmo, velho. Pelo contrário, você tem que desenhar muito. Quantidade, não qualidade. O foco da gente tem que ser quantidade. Então o gestual ele é o exercício que melhor possibilita isso. Não diria que vem antes disso, porque realmente para mim é muito estrutural a caixa. Mas ao mesmo tempo, se ficar só te dando perspectiva, corre o risco de a gente virar aquele cara que só estuda e nunca pratica, nunca aplica, né? Então acho que o gestual ele é uma forma de compensar isso. Ele é um estudo super leve, pô. Super gostosinho, faz um gestual de 5 minutos, vai do seu jeito, vai te ajudar a soltar seu traço, a se expressar. Então, o gestual ele tem esse lado que é o lado também de conectar conectar essas três partes, né, velho? A mão, o cérebro e o olho, que por algum motivo, quando você conecta esses três, a gente sente um prazer maravilhoso. Então, não tem esse medo não, pô. Gestual é muito foda, você vai evoluir muito com o gestual, acredite. Cara, se eu for te falar assim, um grande ponto de virada, assim, no meu trabalho foi o gestual, pô. O meu trabalho só é bom hoje por causa do gestual. Tendo aqui a falta de humildade de dizer que meu trabalho é bom, mas o gestual mudou minha vida, assim. A qualidade do meu trampo só é boa porque um dia eu descobri o gestual e o gestual parece bizarro, porque ele te dá muitos ganhos sem deixar de ser prazeroso, pô. Sabe? Tipo, é prazeroso. Depois você se acostuma com a questão do tempo. Não sei se é disso que você tem medo, mas o tempo, rapidão você se acostuma, a ideia de você estar ali no cronômetro e tal, e é uma delícia, velho. Gestual é muito gostoso mesmo.